Estamos fazendo a sequência. Mateus capítulo 6, versículo 11. O tema, irmãos, é o pão. O Pai sustenta o hoje e governa amanhã. O Pai sustenta o hoje e governa o amanhã. Irmãos, uma das coisas que eu estava meditando essa semana, é que normalmente eu não faço expõe para os irmãos. Quando eu leio o texto, eu coloco enumero alguns objetivos, O que eu quero passar para os irmãos, e não o que eu quero passar, é claro, o que o texto bíblico ele mostra para mim, para de fato passar, compartilhar com os irmãos da igreja. Apenas esse versículo aqui, como nós estamos estudando de uma forma bem devagar, bem sossegada mesmo, para a gente ter essa oportunidade mesmo de estudar toda a oração dominical, toda a oração do Pai Nosso de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos ensinou. Então, só que para hoje eu achei que seria interessante colocar e mostrar para os irmãos o objetivo, porque a ideia do objetivo é me ajudar ao escrever, meditar no sermão, e os objetivos eles estão permeando os 2 pontos, normalmente que eu cito para os irmãos, a introdução, a conclusão, as aplicações, sempre. Só que eu falei assim, eu não sei se eu vou fazer no próximo sermão isso também, mas hoje eu achei que seria interessante eu mostrar aos irmãos sobre o objetivo que o texto ele apresenta, apenas esse versículo pequeno, mas ele tem tanto a nos ensinar, que é a palavra do nosso Senhor. Então, ao final da pregação, irmãos, eu quero que a igreja, que cada um de nós, possa perceber que a dependência de Deus não começa quando os recursos acabam, quando os recursos encerram. Então, eu quero que aquele, por exemplo, que tem muito, aquele que possui muito, reconheça, continuo dependendo do Pai. Continuo dependendo do Pai. Que aquele que possui pouco possa orar e consiga orar. Eu posso apresentar a minha necessidade ao Pai. O Senhor ouve a minha oração. Que o ansioso reconheça, eu não preciso possuir o amanhã para viver em fidelidade ao Senhor hoje, fielmente ao Senhor hoje. E que o individualista reconheça, Jesus não me ensinou a pedir apenas o meu pão, mas o nosso pão. Então, aquele também que ainda não conhece a Cristo, que ainda não entende de Cristo, ainda não colocou o seu coração diante do Senhor, também possa reconhecer essa necessidade profunda de não apenas receber as coisas do Senhor. Eu vou à igreja para receber bênçãos do Senhor. Eu vou à igreja, vou buscar o Senhor, vou ler a palavra para compreender. Não, eu vou para receber alguma coisa. Por isso que é bom ir para a igreja. Não apenas isso. Mas para você entender que a sua necessidade, a nossa real necessidade, é ser reconciliado com Deus, de quem tem todo o poder e cuida da sua vida, e já tem um poder diante da sua vida hoje. A sua vida já depende dele hoje, nesse exato momento. Então, que o Senhor possa trabalhar isso no nosso coração, quando nós meditarmos, então, nessas verdades aqui que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Então, Mateus capítulo 6, versículo 11, diz assim, mais uma vez, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, nós estamos aqui seguindo as meditações aqui do Sermão do Monte, e talvez o Sermão do Monte, como nós já falamos algumas vezes aqui, os irmãos sabem muito bem, é um dos sermões mais conhecidos, ou o sermão mais conhecido de Jesus. E para a gente caminhar um pouco mais com clareza, eu dividi então ele em algumas séries. E hoje nós estamos então nessa série chamada Piedade, que ela começou no versículo 1 do capítulo 6, e ela vai até o versículo 18, ok? Por quê? Porque Jesus está mostrando para nós aqui que ele quer nos ensinar a viver diante do Pai, viver com o coração para o Pai, não para os outros, não viver para os outros, mas sim glorificar o Senhor. Então ele ensina para a gente, por exemplo, como que eu devo praticar a justiça? Como que eu devo então ofertar, dar esmolas, como aqui o título que a Sociedade Bíblica colocou? Como eu devo então fazer boas obras? É para os outros verem ou para o Pai? Então Jesus coloca, a intenção não são os outros, e sim o Pai. Então, a vida
que o Senhor quer que o cristão leve, que o Filho de Deus leve, é uma vida que faça, de fato, o Pai se orgulhar. Mas não porque eu estou querendo fazer isso para o meu mérito, para conseguir alguma coisa, não. Mas sim para a glória de Deus. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Então, se eu ajudo, é para a glória de Deus. E aí a gente está vendo aqui. E como que eu devo orar? E aí Jesus ele explica, olha, não deve orar como os hipócritas, mas tá. A gente vê como em Lucas e em outros textos bíblicos, os discípulos chegando, olha, o João Batista ensinou, os rabinos ensinam os seus discípulos a orarem, a fazer algumas preces ao Senhor. E como que você ora, Jesus? Como o Senhor ora? Nos ensina. E aí Jesus, então, ele ensina naquele momento daquele sermão, e é o que a gente está estudando com bastante calma aqui. Cada sentença, cada petição aqui da oração dominical. E aí Jesus, então, nos ensina como devemos orar e também até como jejuar. E aí a gente encerra, então, essa série a piedade, e aí a gente vai para a nossa última série, que vai pegar o final do capítulo 6 até o capítulo 7. Ok? Então, domingo passado, irmãos, nós vimos sobre a vontade de Deus. Faça-se, versículo 10 do capítulo 6 de Mateus, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje é sobre o pão, sobre o pão. Não é à toa que nós cantamos essa canção também, esse hino, né, de agradecer ao Senhor pelo pão também. Pelo pão, não só pelas outras coisas, mas pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. Irmãos, uma das coisas que eu estava meditando talvez uma das coisas mais reveladoras para cada um de nós, ou reveladoras sobre nós, seja aquilo que fazemos quando nós pensamos no amanhã. O que a gente pensa no amanhã? Às vezes demonstra o que está no nosso coração, sobre o futuro. O futuro também revela um pouco sobre como nós estamos guardando o nosso coração, como está o nosso relacionamento com o Senhor. Porque alguns de nós planejamos, outros nos preocupamos. E muitas vezes nós fazemos as duas coisas. As duas coisas. Planejamos e também nos preocupamos. E quase sem perceber, irmãos, começamos a tratar a vida como se tudo dependesse da nossa capacidade de prever, de produzir, de controlar. Mas Jesus aqui, irmãos, nos ensina a orar de um modo que não de um modo que vai desmontar de fato essa ilusão do nosso coração. Ou seja, nós gostamos muito de, muitas vezes, construirmos um castelo de areia. Ou seja, eu estou aqui na minha fortaleza. Por quê? Porque eu estou tentando prever, eu estou tentando produzir, controlar a situação, e Jesus, nessa petição, ele nos ensina que isso é uma ilusão, que é de fato um trono de pó ou um castelo de areia. Porque quem controla todas as coisas, irmãos, é o Senhor, e ele irá mostrar isso para nós. Então ele acaba aqui de dizer que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Então surge uma pergunta que é importante pensarmos essa noite. Se o Pai já sabe do que precisamos, por que Jesus ainda nos ensina a pedir pelo pão? Por quê? É claro que iremos meditar e pensar um pouco mais. Mas o foco dessa oração, irmãos, não insiste em informar a Deus, dizer o que está acontecendo, porque Deus já sabe. Mas essa oração que Jesus está nos ensinando é para lembrar que somos e quem somos diante dele. Então, precisamos lembrar, irmãos, que nós somos filhos, não donos do amanhã. Nós somos trabalhadores, sim, mas não autossuficientes. Nós somos responsáveis, mas não soberanos. Então, irmãos, quando Jesus coloca em nossos lábios o pão nosso de cada dia, versículo 11, dá-nos hoje, ele está ensinando a gente a enxergar de pouquinho em pouquinho que o sustento diário é uma dádiva, é um presente de Deus para nós, para cada um de nós. É um presente. A necessidade que muitas vezes iremos passar ou estamos passando é uma ocasião de entendermos da dependência do Senhor.
E que o futuro é um território, irmãos, perpétuo, que está sob o governo do nosso Pai. Não nosso, mas quem governa é o nosso Pai. Por isso, a primeira ideia, de duas ideias aqui que eu vejo nesse versículo é, primeira coisa, o Pai dá o pão que chamamos de nosso. O Pai dá o pão que chamamos de nosso. Olhe comigo, irmãos, novamente para as palavras de Jesus. Jesus diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, aqui parece algo simples, né? Mas é profundamente desconcertante. Por quê? Jesus aqui chama o pão de nosso, só que ao mesmo tempo nos ensina a pedir, dá-nos. Ou seja, como assim? É meu e eu tenho que pedir algo que é meu? Não faz sentido para nós, né? Então, como algo pode ser nosso e ainda precisar ser recebido? Ser recebido de Deus. Quando Jesus ele fala isso, irmãos, naquela época o pão ele era um alimento que era extremamente importante para todos, era sobrevivência para todos naquela época. Hoje é um alimento também muito comum, que está em todos os lares aqui. Mas no mundo de Jesus o pão era alimento muito mais básico. Às vezes era aquilo que você iria comer, por exemplo, na Roma Antiga, era algo que eles comiam no café da manhã, no almoço. Era isso, 2 refeições e um pedaço de pão, e quando tinha uma fartura, colocavam um pouquinho de azeite. Era isso que muitos trabalhadores comiam. Então, para muita gente naquela época, irmãos, o pão, o símbolo de pão, né, ele era aquilo que sustentava o corpo, era aquilo que sustentava a família, o trabalho e o dia seguinte. Às vezes para uma família toda. Por isso, quando Jesus coloca essa petição na oração, ele está nos ensinando que nenhuma necessidade é pequena demais, irmãos, para ser levada ao Pai. Ele está nos ensinando isso. Nenhuma que aconteça em nossa vida é pequena demais para ser levada ao Pai. O Deus cujo nome santificamos, que nós já vimos aqui, que o reino desejamos que volte, cuja vontade nós buscamos, também se importa com aquilo que cada um de nós coloca sob a mesa, ou à mesa. Mas repare, irmãos, Jesus, ele não diz, meu pão, não é? Versículo 11 não está dizendo isso, o meu pão. Ele está dizendo, nosso pão. Isso nos ensina algo muito profundo, irmãos. Porque a oração cristã não forma pessoas fechadas em si mesmas. E sim, eu oro Pai Nosso. E se eu oro Pai Nosso, também Jesus me ensina a orar e a dizer pão nosso. Então isso significa, irmãos, que a provisão que eu recebo nunca pode me tornar indiferente à necessidade do meu irmão. Porque tudo que vem na minha vida pertence ao Senhor. O problema é que nós sempre colocamos um mas. A gente sempre quer colocar um mas. Não, ok, de fato, isso é óbvio, vem do Senhor. Mas se eu não acordar de manhã, mas se eu não fizer a minha parte, então nada vai acontecer. E aí Deus, nós iremos analisar na palavra do Senhor, ele diz, até isso, irmãos, até a sua motivação, até a sua proatividade, é o Senhor que dá. Ou seja, não tem nada, irmãos, não sobra nada para nós nos orgulharmos. Tudo vem do Senhor. Por isso que ele significa e ensina aqui que a provisão que eu recebo nunca pode me tornar indiferente. Porque a ideia não é para mim, não é apenas para o meu eu, e sim, é para a comunidade também. Isso impacta, a minha vida também impacta com a comunhão. Por isso que a igreja, por isso que a comunhão é extremamente importante. E a Bíblia sempre aponta, não existe viver o cristianismo numa ilha isolada. Não tem como viver assim. O Senhor, ele chama de igreja, congregação, lugar onde os santos viverão juntos. Nós não podemos, irmãos, por exemplo, pedir sinceramente o pão nosso e treinar o nosso coração para não enxergar quem não tem o pão do nosso lado. E ainda há uma outra verdade que Jesus nos ensina aqui. Jesus manda pedir, dá-nos.
Irmãos, isso confronta diretamente a minha autossuficiência e a nossa autossuficiência aqui. Porque cada um de nós trabalha, planeja, nós compramos, nós administramos, e tudo isso que a palavra do Senhor mostra é correta. É claro que a Bíblia não chama irresponsabilidade de fé, mas existe uma diferença grande, irmãos, de usarmos os meios que o Senhor nos deu e acreditar que esses meios são a fonte final do nosso prazer. Ou seja, o Senhor ele derrama bênçãos para que possamos desfrutar, seja o pão de cada dia, só que às vezes nós colocamos a nossa esperança no pão de cada dia e não no Deus que dá o pão de cada dia, irmãos. Essas coisas são dádivas, são meios que o Senhor utiliza, não o final, a fonte final. Mas o que a Escritura Sagrada tem a nos ensinar sobre isso, irmãos? Será que é só o Novo Testamento? Isso é coisa do Novo Testamento apenas? Só no Novo Testamento que Jesus vai ensinar isso? Somente no Novo Testamento que Deus, encarnado, vai ensinar isso? Vemos que não, irmãos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, alerta a Israel a não dizer. Olha o que ele diz, que o Senhor fala. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriam estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Irmãos, até a riqueza, até a força, tudo o que o Senhor nos dá, ou que nós achamos que conquistamos com nossos braços, na verdade, vem do Senhor. E é isso que o Deus dizendo para nós. Ou seja, até a capacidade de trabalhar, irmãos, é recebida. Se você pode trabalhar, se você pode dizer assim, com toda alegria, eu posso prover a minha família, posso prover ali o sustento da minha família, isso vem de Deus. Isso vem do Senhor. Provérbios capítulo 30, versículo 8 diz assim, e coloca de uma maneira muito humilde para a gente esmagar um pouco o nosso orgulho. Ele diz assim, a palavra do Senhor diz assim, Provérbios 30, versículo 8 e 9. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, a sabedoria, o conhecimento, não glorifica a falta e nem idolatra a abundância. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você está rico. A palavra de Deus nos ensina que não é porque eu estou rico, então, que eu devo glorificar, que eu devo, então, aí sim que eu devo glorificar, aí sim que eu devo buscar ao Senhor. Não. E também ele nem idolatra essa abundância que às vezes acontece na minha vida. Então, a palavra de Deus nos ensina, irmãos, não glorificar a falta, dizendo assim, eu sou pobre, mas pelo menos, né, eu tenho Deus, eu sou melhor que aquela outra pessoa. Não, a palavra de Deus não está dizendo que o pobre é superior. Não existe isso. Aqui vemos, irmãos, que ela pede suficiência para viver diante de Deus. Isso que é humildade. O Senhor, então, ele alinha o nosso coração e Jesus está dizendo nessa pequena sessão, dizendo algo extremamente importante para nós, que precisamos pedir suficiência para viver diante do nosso Deus. Porque tanto na escassez quanto a fartura podem revelar algo que existe no nosso coração, irmãos. Ambas podem se tornar ocasiões de incredulidade, orgulho ou esquecimento. Você pode pensar assim, bem, o rico, é mais fácil o rico ser incrédulo, orgulhoso, esquecer de Deus. Mas o Senhor, ele aponta para nós também que se olharmos apenas para as coisas dessa terra, dinheiro, sustento,
Mesmo sendo pobre, eu terei orgulho, eu terei incredulidade, esquecimento. Mas como assim um pobre pode ser orgulhoso? Bem, irmãos, biblicamente nós vemos que quando a pessoa ela não aceita ajuda, quando ela se acha espiritualmente superior porque ela é pobre, então, pelo menos, ser rico espiritualmente o Senhor está me dando, né? E não, às vezes não. Às vezes você pode sim ser pobre e não estar em conhecimento com o Senhor, em busca com o Senhor. E o outro lado também é verdadeiro. Por isso, irmãos, o pão que as nossas mãos ganham continua sendo o pão que o nosso Deus dá. Talvez a nossa maior dificuldade, irmãos, não seja pedir quando falta. Talvez seja reconhecer dependência quando sobra. Eu dependo do Senhor quando está sobrando, quando está faltando. Porque, irmãos, quando a despensa está cheia, quando o salário ele cai na conta, quando a saúde está bem e a rotina funciona certinho, nós somos tentados a imaginar que nós não precisamos depender de ninguém. A gente é tentado muitas vezes a dizer, bem, se eu fizer dessa forma a minha rotina e organizar a minha semana, então a próxima semana será perfeita como esta. E não é assim que funciona. É claro que precisamos administrar, é claro que precisamos ser responsáveis, mas até os pequenos detalhes dependem, precisamos colocar diante do Senhor. O Senhor nos ensina isso, irmãos. Mas Jesus nos ensina também a orar exatamente quando esse ponto chega no nosso coração de dependência. Então, a aplicação, irmãos, não é abandonar responsabilidade. Eu não estou aqui pregando assim, precisamos ser responsáveis e ficar ali de braços cruzados, esperando que o Senhor vai prover. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. A Bíblia não diz para abandonarmos a responsabilidade, mas a abandonar a ilusão de independência. Que através do meu esforço, e somente do meu esforço, é que eu vou conquistar e vou conseguir. Então, irmãos, o que nós devemos fazer com isso? Nós devemos continuar trabalhando, planejando, administrando, servindo, mas precisamos fazer isso também com mãos abertas, entendendo, poxa, se o Senhor está derramando abundância em minha vida, então eu preciso também entender que isso é abundância. Logo, eu preciso olhar ao redor, olhar os meus irmãos, olhar aqueles que necessitam do Senhor. Por quê? Porque o pão não é meu, o pão é nosso. O pão é nosso. Então eu preciso também, já que eu fui farto com o Senhor, eu agora preciso olhar o meu irmão também, as suas necessidades. Se nada na minha vida está faltando, bem, pode ser que a vida de alguém esteja faltando muito e precisamos olhar para isso. Então, o que esse versículo aqui aponta para nós, irmãos, que nós precisamos agradecer o ordinário, ou seja, a vida comum do lar, o dia a dia, agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer ao Senhor por amanhã, porque o Senhor está nos sustentando todos os dias. Reparta com quem precisa e lembre-se, aquilo que você chama de meu só pode ser recebido corretamente quando você aprende a dizer, primeiramente, Pai, dá-nos. Algo que a gente precisa, irmãos, trabalhar no nosso coração constantemente e olhar, que a palavra do Senhor nos ensina. Muitas vezes nós conseguimos ficar felizes quando alguém melhora de saúde. Né? Alguém está debilitado, alguém está passando por muitas provações da saúde, e essa pessoa melhora e a gente dá glória a Deus. E a gente consegue ficar feliz muitas vezes até. Né? Se você não estiver passando alguma enfermidade, você até consegue ficar feliz. E Jesus aqui nos ensina a ficarmos felizes e orarmos, não de forma egoísta, meu pão, mas nosso pão. Ou seja, o Senhor ele nos ensina também a trabalhar nosso coração e ao ver, um irmão nosso que era tão simples, mas começou a trabalhar, o Senhor começou a dar sustento para ele e ele começou a prosperar. Começou a ter uma casa melhor, começou a fazer algo que hoje em dia é quase
É uma dádiva mesmo. Poupar, guardar um pouco de dinheiro. Nós devemos nos alegrar, nós devemos olhar e ficarmos felizes quando, de fato, esses irmãos estão crescendo. Porque se não conseguimos ficar felizes, irmãos, isso está revelando algo que está no nosso coração que precisa ser mudado. Egoísmo, orgulho, porque a gente está olhando e esquecendo dessa oração que Jesus nos ensina, que não é só um modelo, mas precisamos orar para a gente alinhar sempre o nosso coração diante de Deus. Lembrar que se o Pai é nosso, o sustento também é nosso. É nosso também. Eu preciso orar pelo meu irmão. Isso mexe conosco, irmãos, porque quantas vezes nós paramos e oramos para que Deus abençoe os nossos irmãos, a nossa igreja. Não somente em questão de dinheiro, irmãos, porque isso é perfumaria quando a gente olha para a grandeza do Senhor. Mas olha em crescimento espiritual para aquele homem, para aquela mulher, para aquele jovem. Ele cresça em conhecimento, ele seja maduro espiritualmente diante do Senhor. Tudo isso, irmãos, está contido nessa petição de orarmos uns pelos outros. E por último, irmãos, vemos aqui, no segundo ponto, o Pai dá o pão hoje e mantém o amanhã em suas mãos. O Pai dá o pão hoje e mantém o amanhã em suas mãos. Agora, eu peço que os irmãos possam olhar a última palavra da petição, né? A última palavra da petição é hoje. Hoje. Jesus aqui nos ensina a pedir o pão necessário para todos os dias. Jesus aqui está nos ensinando, irmãos, a tratar algo que nós somos muito desesperados. Nós oramos ao Senhor e falamos assim, Senhor, abençoe esse dia, mas olha que eu esqueci de orar amanhã, né? Então, amanhã também, terça, quarta, quinta, sexta, abençoe o ano todo. Né? Mas aqui Jesus nos ensina a segurarmos a nossa ansiedade, temer ao Senhor, buscar e saber que o nosso Pai está cuidando de nós. E ele diz, olhe, ore e peça o pão necessário para hoje. Essa expressão aqui, irmãos, traduzida por de cada dia, eu achei que era uma expressão muito fácil, né? Uma expressão muito fácil assim de entender, de conseguir pensar, né? Até eu fui olhar alguns comentaristas e percebi que eles falaram, olha, essa é uma expressão muito difícil no original, no grego, porque é difícil de traduzir absolutamente à precisão. Mas muitos pastores, mas muitos pesquisadores da palavra do Senhor, muitos fiéis ao Senhor, eles listam algumas possibilidades que caminham para a mesma direção, que é a interpretação mais correta desse texto. Qual que é a interpretação mais correta do de cada dia? É o pão necessário, suficiente e adequado para o dia. Para o dia. Então aqui, irmãos, Jesus está formando discípulos que aprendem a viver dependentes do Pai no presente. Ou seja, e o futuro? O que vai acontecer? Não, eu não te formei para isso. Eu te formei para você ser dependente e aprender a viver alegremente no hoje, no presente. E essa linguagem nos leva de volta ao deserto, irmãos. Êxodo 16, Deus ele dá maná a Israel. Mas ele não entregou apenas um alimento. Ele está ensinando ali, de forma pedagógica, didática, aquele povo no deserto, que eles precisam depender somente dele. Porque ele poderia falar assim, ó, eu vou dar na segunda-feira, vamos dizer assim, e aí a semana toda vocês vão estocando. Não. Quem estocar vai apodrecer. Não pode. É somente aquele dia. Então, havia provisão suficiente. Todos se fartavam do maná. Maná, o significado dele é, o que é isso? Maná significa isso, em hebraico. O que é isso? Ou seja, eles não sabiam o que era. Ah, era um pão, era uma casquinha, era algo... a gente não sabe. Até eles mesmos não sabiam, né? E colocaram esse nome. Mas havia essa pedagogia, então, irmãos. Recolher para o dia, confiar novamente no dia seguinte. Olha o que Deus está fazendo.
E às vezes nós temos dificuldade de colocar o nosso coração nisso. É difícil ouvir uma palavra dessa e entender, bem, o Senhor está dizendo para que eu possa confiar nele hoje e amanhã, de novo, confiar mais uma vez, tudo do zero, não tem como carregar isso, né? Não tem como estocar isso, não. Não. Recolher para o dia, confiar novamente no dia seguinte que isso vai acontecer. Aprender que a segurança que o Senhor nos dá não estava no estoque, mas no Deus que sustenta o povo. É isso que o Senhor está mostrando aqui em Êxodo 16. Por exemplo, Deuteronômio 8:3 explica essa experiência dizendo que Deus os alimentou com maná para ensinar que, diz assim o versículo 3, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu creio que vocês já ouviram alguém dizendo isso. Mateus capítulo 4, Jesus cita exatamente esse texto, irmãos. Vejam a importância de conhecer a palavra de Deus. Jesus ele nos ensina a combater o diabo, o nosso coração, com a espada, com a palavra de Deus. E é exatamente esse texto que é citado quando Jesus, então, ele passa fome no deserto e é tentado por Satanás, dizendo, eu não sou sustentado, eu não sou bem-aventurado pelas coisas que eu possuo ou que Deus me deu, e sim daquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, da provisão espiritual, de algo realmente que me faz entender que a sua graça é derramada na minha vida, que eu com a minha vida possuo esse desejo de glorificá-lo. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que onde Israel tantas vezes desconfiou, o filho permaneceu obediente. A gente percebe aqui, irmãos, que Jesus conhece por experiência perfeita o significado de depender do Pai, e é isso que ele está nos mostrando. Por isso, quando ele nos ensina a dizer, dá-nos hoje, ele não está proibindo planejamento. E isso é importante percebermos, irmãos. Porque a Bíblia não chama a prudência de pecado. O problema começa quando nós planejamos, e esse planejamento se transforma em pretensão, em arrogância. Quando preparar o amanhã vira a tentativa de possuir o amanhã. Então eu estou preparando o amanhã não para ser de fato previdente, olhar para a formiga, como o Senhor ensina. Não, é porque eu quero controlar. Eu não sei se o Senhor vai olhar para mim amanhã, então pelo menos eu vou fazer a minha parte. Não, nós não podemos ter esse coração, irmãos. Pouco depois, nesse mesmo capítulo, Jesus irá dizer, irmãos, não vos inquieteis com o dia do amanhã. O Pai sabe exatamente, irmãos, o que precisamos, mas nós queremos saber tudo o que vai acontecer antes. Nós queremos garantir os resultados e eliminar qualquer possibilidade de dar errado. E o Senhor vem e fala, você precisa depender. Mas, Senhor, não tem como te ajudar com uma planilha assim? O Senhor me fala assim para mim, ó, amanhã vai acontecer mais ou menos assim. Ele, não, confie. Descanse nele. A nossa ansiedade, muitas vezes, é o desejo de controle vestido de preocupação. E aqui no Evangelho, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo nos confronta e nos consola também. Porque nós queremos os dons de Deus. Eu imagino isso, que todos nós queremos os dons de Deus. Mas às vezes nós queremos os dons de Deus, mas sem a dependência dele. Nós muitas vezes queremos o pão, mas sem o Pai. Meu Deus, só me dá o emprego, o restante deixa comigo, viu? Nós, muitas vezes, queremos o futuro, mas sem fé. Nós queremos segurança, mas sem entrega. Mas Cristo não apenas nos manda a confiar melhor. Ele é o Filho que viveu em perfeita confiança, irmãos. Obedeceu até a cruz e abriu para pecadores o caminho de volta ao Pai. Ou seja, nós vemos aqui, irmãos, que nele não somos estranhos tentando convencer Deus a cuidar de nós. Nós somos recebidos como filhos, cada um de nós.
E talvez isso aqui nos assuste, porque depender significa admitir que nós somos criaturas pequenas, que nós iremos falhar, que nós não temos controle. Nós não conseguimos controlar, por exemplo, a saúde, os negócios, os filhos, nem notícia conseguimos controlar. Mas aquilo que foge das nossas mãos, nós precisamos lembrar o que a palavra do Senhor diz, que não escapa das mãos do Pai. Não, Ele é soberano. Então, pedir o pão de hoje, irmãos, é também confessar: Pai, eu não preciso possuir o amanhã para viver fielmente o agora. Eu não preciso saber o que vai acontecer. Eu não preciso ter todas as coisas, todas as respostas para ser fiel hoje. Porque eu creio, eu deposito meu coração, minha esperança, minha vida diante do Senhor. Então, irmãos, planeje. Mas o Senhor está dizendo para nós: não adore seus planos. Planeje, mas não adore seus planos. Trabalhe, se esforce, mas não trabalhe ou transforme o trabalho em salvador. Cuide da sua família, mas não carregue sozinho o peso do futuro. Porque quem sustenta é o Pai, e Ele sustenta hoje e continua governando amanhã. Continua governando amanhã. Concluindo, irmãos, nós voltamos para aquela pergunta lá no início. Se o Pai já sabe do que precisamos, por que Jesus ainda pede e nos ensina a pedir o pão? Como nós vimos, irmãos, é porque a oração ela não informa Deus. Deus não precisa ser informado. Mas essa oração, ela forma cada um de nós filhos dependentes do Senhor, da sua graça. Hoje vimos, por exemplo, irmãos, que o Pai dá o pão que chamamos de nosso. É Ele que nos sustenta. O presente aqui que o Senhor está nos sustentando e Ele irá entregar amanhã está sobre o controle dele, não nosso. Precisamos descansar. Então, em Cristo, nós sabemos que nós não somos abandonados à nossa própria força. Nós somos recebidos pelo Pai, sustentados por sua providência e chamados a viver com gratidão, dependência e confiança. Então, irmãos, o pão aqui que o texto está mostrando para nós é diário. E precisamos confiar diariamente no Senhor. A fidelidade do Pai, ela permanece para todo sempre. Mas o Senhor Jesus nos ensina a confiarmos, a descansarmos, sem mas, sabe? Sem mas. Mas eu fiz tal coisa. Mas também se eu não tivesse planejado. Não. Tudo vem do Senhor. Até esse mas que você está querendo colocar. Se não fosse o Senhor, Ele não fazia você levantar da cama, da saúde, conseguir contatos, conseguir entender sobre planejamento, ou em acessar a internet para ver algum vídeo de alguém ensinando sobre planejamento. Tudo isso pertence ao Senhor e é o Senhor que nos dá. Então, algumas aplicações finais aqui para a gente entender, irmãos, e aplicar isso para a nossa vida. Primeiro, reveja onde você procura e chama de segurança. Reveja onde você procura e chama de segurança. Às vezes nós colocamos a nossa segurança, sabe onde? No salário, no emprego, nos meus recursos, na sua experiência, nos seus planos. E tudo isso são meios importantes, mas nós devemos entender que não são o nosso Deus. São recursos, mas não o nosso Deus. Receba cada provisão, irmãos, com gratidão e reconheça a mão do Pai no ordinário. A mão do Senhor, do nosso Pai, todos os dias da nossa vida. Segundo, observe o que a sua ansiedade está revelando. Observe o que o seu coração está revelando no dia a dia. Porque nem toda preocupação, irmãos, é pecado. Mas a tentativa de controlar o amanhã pode se tornar uma forma de incredulidade, ou seja, pecado. Então, observe aonde que a sua ansiedade está sendo revelada. E peça ao Senhor para que Ele cuide, para que Ele sustente isso no seu coração. Ore pelo necessário de hoje, entregue a Deus aquilo que você ainda não conseguiu resolver, que você não consegue resolver. Porque, de fato, somos pequenos. E quem resolve é o Senhor. E, por último, deixe o pão nosso alcançar o próximo. Irmãos, pergunte quem, perto de você, precisa de cuidado, de generosidade,
presença ou ajuda concreta mesmo, o pão que Deus coloca em nossas mãos também pode se transformar em instrumentos da graça na vida de alguém. Outra coisa que o texto coloca, irmãos, e eu vejo isso, é para aqueles que ainda não creem em Cristo, para aqueles que ainda entendem que não pertencem ao Senhor Jesus. Perceba e nunca se esqueça. E pense isso hoje. Se você ainda não descansou a sua vida diante de Cristo, a sua maior necessidade não é receber as coisas de Deus. A sua maior necessidade é ser reconciliado com o Senhor em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque você crendo ou não, tudo pertence ao Senhor. Mas é muito melhor entender e ter essa consciência através da graça do Senhor que eu tenho um Pai e que eu posso, e que é muito e é maravilhoso depender dele, ser reconciliado e ser chamado de filho e chamar ele de pai. Em Jesus, irmãos, pecadores como nós, encontramos perdão e recebemos um pai e aprendemos a viver sob a sua graça, a sua poderosa graça. Que o Senhor, de fato, nos ensine e nos corrija para que possamos orar com todo o nosso coração, dizendo: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com o Senhor. Tem esse tempo de oração silenciosa, coloque seu coração, as suas ansiedades, diante do Senhor, do Pai nosso que está nos céus. Senhor nosso Pai, mais uma vez colocamos diante de Ti, ó Pai, sabendo que todo o sustento, toda a provisão, se nós estamos aqui, se temos saúde ou não, ó Pai, mas estamos aqui, podemos estar aqui, podemos assim viver em comunhão, ver o irmão, ter uma casa, ó Pai, um lar, um trabalho. Sabemos que essa dádiva, essas bênçãos vêm do Senhor. Ó Deus, que o nosso coração possa ser tomado, ó Deus, por essas verdades. Que em tudo possamos glorificar o Senhor e glorificar o Senhor, ó Pai. Porque sabemos que nada pertence a nós. Nos ensine, trabalhe em nosso coração para que jamais possamos não esquecer dessas verdades, ó Pai. Verdades que são importantes para a nossa vida aqui. Verdades são importantes, ó Pai, para a nossa casa, para o nosso coração andar de conformidade com o Senhor, com a sua graça, ó Pai. Louvamos a Ti e agradecemos pela sua bondade, ó Pai, que é derramada dia após dia em nossa vida. Nos ensine cada vez mais a orar em espírito e em verdade, orar segundo a sua vontade, ó Pai, e entender, ó Pai, que todas as coisas vêm do Senhor. E se o Senhor tem me abençoado, nos abençoado essa igreja, ó Pai, em abundância, que também eu olhe para o meu irmão, o meu próximo, ó Pai, para transbordar isso na vida dele também, assim como o Senhor tem feito em nossa vida e continuará fazendo, ó Pai. Agradecemos a Ti e pedimos em nome de Jesus. Amém.